Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM e a todos os munícipes que acompanham essa grande rádio que faz acontecer em toda a região, 21 municípios, né, Zulias? 21 municípios aqui da região Tocantina, Maranhão. 32 municípios. É isso aí. Hoje nós estamos estreando o programa A Hora é Agora. O programa, eu quero falar para todo mundo que é uma produção independente, entendeu? De minha autoria. A responsabilidade sobre os assuntos que nós vamos abordar é de minha autoria também, porque eu quero extinguir essa história de que o cara falou e depois vai desdizer. O programa está sendo gravado, ele vai ser colocado no site Toque Notícias logo após o encerramento. Também nós estamos organizando aqui para colocar o link ao vivo para quem quiser acompanhar em todo o Brasil e no mundo, vai poder entrar no link e assistir o programa. Hoje nós vamos abordar algumas notícias que foram postadas durante a semana, locais e regionais no site Top Notícias, notícias nacionais também e algumas internacionais, que é a atualidade, na verdade. A primeira notícia que eu quero divulgar foi sobre um acidente que teve no final de semana agora aqui em Tocantinópolis, onde 3 pessoas sofreram lesões após a colisão entre moto e veículo na rua 21 de Abril, próximo ao setor Cidade Alta, aqui em Tocantinópolis. O acidente aconteceu no exato momento de mais um apagão de telefonia na cidade, o que fez com que a ambulância fosse acionada por uma pessoa que passou no local, né? Aqui, frequentemente, está tendo vários e vários apagões de internet e telefonia. Está todo mundo ficando em pânico, os bancos param, vira aquela maior confusão. O comércio, na verdade, para, porque quem compra com cartão de débito não tem como pagar a conta, né? Quem vai no banco sacar o dinheiro, o sistema está fora. Há uma história que rola na internet, que dizem que foi uma espécie de golpe que as operadoras de telefonia deram. Essa história eu não tenho como comprovar a veracidade dela. Ela rola na internet. Que foi transferido parte da banda da internet da nossa região para a cidade sede da Copa, para mostrar para os turistas que o Brasil tem uma internet boa, mas só se for por um de lá, porque aqui mesmo não vou te falar, né? Palmeiras do Tocantins mesmo está sofrendo as mínguas lá. Tem uma reclamação da dona Maria Raimunda que o sistema de telefonia lá não funciona. A dona Raimunda é uma das ouvintes daqui da Sucesso FM e dificilmente agora se ouve a dona Raimunda, porque ela não está conseguindo fazer ligações. Ela e os outros munícipes da cidade têm essa reclamação de lá. Então, esse acidente que aconteceu sábado aqui em Tocantinópolis, vitimou 3 pessoas, graças a Deus, foi com lesões leves, consideradas leves. Os moradores que viram o acidente lá na rua 21 de Abril, ajudaram a socorrer o pessoal que se feriu, né? O rapaz ia subindo num Palio Weekend pela rua 21 de Abril, destino centro, como quem vai para os balneários. E ao tentar dobrar numa travessa, se eu não me engano, a Travessa da Paz, Travessa Araguaia, lá no setor da Boa Vista 1. Ele foi virar à esquerda, vinha um outro rapaz numa motocicleta Titan 150 e bateu, segundo lá as testemunhas, ele vinha em alta velocidade, né? Dificilmente você se vê um motociclista andar numa pista igual tá essa aí, que foi passada a lama asfáltica do Sandoval agora, tá toda lisinha, vinha em alta velocidade. O rapaz da moto alega que o motorista não deu sinal, não deu pisca-alerta para virar à esquerda, e quando o motorista foi virar, ele chocou-se violentamente contra o veículo do rapaz lá, e chegou a cair. Ele estava com um outro rapaz na garupa, o garupa dele, que é de menor, não vai citar o nome dele, das iniciais LAO, se machucou. Aí os vizinhos lá improvisaram uns guarda-chuvas, colocaram para o pessoal, os feridos que estavam no chão lá não ficar pegando o sol quente. Não tinha como ligar para a PM. A PM sempre é a primeira a ser acionada. Não tiveram como ligar porque estava na planilha da telefonia. Então, não tiveram como ligar para a ambulância para socorrer os enfermos, no caso. Um rapaz que passou lá no momento de moto, correu no hospital, avisou do que estava acontecendo. Então, a ambulância veio. Quando a ambulância chegou, eram 3 feridos, porque o rapaz que estava no Palio Weekend também se machucou. Aquele velho problema do povo, só usa o cinto de segurança quando entra na rodovia federal. Nunca aprende. Pagou com o quê? Pagou com a cabeça no vidro.
Eu estive lá no local, estourou o para-brisa do carro, a lateral esquerda do Palio Weekend ficou bastante danificada, à frente nem se fala, quem quiser ver pode entrar no site Toque Notícias que tem as imagens lá. Nem se fala o prejuízo que esse senhor teve. O motorista do veículo era o senhor Alcivan Alves da Silva, de 31 anos, ele é morador da rua Siqueira Campos, lá em Cachoeirinha. Mais tarde eu vou dar uma falada sobre essa rua lá em Cachoeirinha, é uma rua que tem bastante reclamação lá desse município. Ele se machucou a cabeça lá no local, né, por estar dirigindo seu cinto de segurança. Ambos foram encaminhados para o Hospital Municipal José Sabó em 2 viagens, porque a ambulância não coube os 3 feridos. A ambulância já demorou a chegar porque não tinha como ligar. O rapaz foi lá, avisou. Quando vieram, levou primeiro o motociclista, o piloto da moto e o garupa dele, que se machucaram. Depois voltou para levar o seu Alcivan. Eu estive no local, acho que uns 45 minutos depois do acidente, a PM ainda não havia chegado, por quê? Não tiveram como avisar a PM. Então, esse é mais um problema causado por causa dessa pane, entendeu? Essa pane que diz que deu uma pane geral também na lotérica, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. A lotérica deu uma pane de sinal que até hoje não veio, acho que já está entrando em 3 semanas, que é a única lotérica aqui da cidade de Tocantinópolis que não está funcionando. Isso é um assunto que nós vamos abordar mais tarde. Então, com a chegada da Polícia Militar, lá no local do acidente, os documentos dos 2 veículos foram inspecionados. E foi constatado que a motocicleta estava sendo conduzida sem a documentação necessária para tal. E assim, os PMs que atenderam a ocorrência, apreenderam a moto e levaram para o pátio da 5ª CIPM, porque o motociclista, que por incrível que pareça, é um instrutor de trânsito, entendeu? Esse instrutor de trânsito estava andando sem os documentos de porte obrigatório. Eu vou te falar, meu amigo, quem está pegando bola com esse instrutor aí, está enrolado, porque o rapaz, quem deveria dar exemplo, é o primeiro a não dar, né? Então a moto foi apreendida por infração no Código 232 do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 232, que resulta em uma infração leve, tendo como penalidade multa com medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação dos documentos, como os policiais militares fizeram na ocorrência. Na sexta-feira também eu presenciei um outro acidente aqui em Tocantinópolis, que está acontecendo muito acidente aqui. Para vocês terem uma ideia, nós obtivemos uma informação aqui de Tocantinópolis, que a nossa cidade é a 2ª cidade do Brasil, o 2º município do Brasil com maior índice de motocicletas por habitantes, Ulias. O maior índice de motocicletas por habitante. Vai ser até motivo de uma reportagem da Rede Globo. O pessoal da Rede Globo, se eu não me engano, da Rede Globo News, lá de Rio de Janeiro, entrou em contato comigo para a gente fazer esse levantamento e eu ajudei eles a fazer essa matéria que vai cobrir. Eu ainda não sei qual é a cidade que tem o maior número de motociclistas, mas aqui Tocantinópolis, pelo menos isso, em segundo lugar. Mas há uma explicação para isso. A explicação é porque a facilidade de emplacar aqui no Detran de Tocantinópolis influencia os outros motociclistas e proprietários de veículos a virem fazer a emplacamento aqui em Tocantinópolis. Aí vira aquela história, daqui uns dias vai ter mais carros do que habitantes de Tocantinópolis por causa desse tipo de emplacamento que é feito aqui, né? Até que é bom porque ajuda na arrecadação também no município. Ninguém pode nem falar mal disso porque é uma coisa boa. Mas prejudica os demais municípios que deixam de arrecadar. Aí vamos dar continuidade. Então com a notícia errada no ponto, se quiser. A continuidade na história do acidente. Aconteceu na sexta-feira, lá na esquina da rua 15 de novembro, com a Praça da Cimarim. Um motociclista foi abarroado por um Gol de cor preta, cujo motorista, vale bem lembrar, ele se evadiu do local após a colisão. Deixou o rapaz lá no chão, caído, a moto dele toda destruída. Várias testemunhas que viram o acidente informaram os dados para os policiais militares que atenderam a ocorrência e fizeram a diligência. Após eles verem a situação do rapaz acidentado, o motociclista no caso, eles saíram atrás do motorista, que eu ainda não tive informação se foi encontrado, mas ele estava num Gol preto e após o acidente ele se evadiu. Acho que quando ele viu o prejuízo lá na moto, ele vazou fora para não pagar. Mas lá na Praça da Cimarim tem câmera, tem tudo, é muito fácil de descobrir quem foi esse motorista. É muito fácil. Agora nós vamos dar uma paradinha para colocar um pouco das notícias nacionais para a gente tornar a voltar para as notícias locais, regionais. Vamos falar de política, vamos falar da política do Maranhão e tocar o nosso primeiro programa para frente.
A Amazônia pode ter tido faixas de pradarias antes de se transformar em uma floresta tropical. Um estudo feito na Inglaterra sugere que a região tinha áreas abertas, sem árvores ou arbustos, com capim baixo em abundância. Os pesquisadores acreditam que a mudança natural para um clima mais úmido, ocorrida há 2000 anos, pode ter levado à formação da floresta tropical. A Conab elevou a previsão para as colheitas dos principais grãos cultivados no Brasil. A safra total do milho, por exemplo, deve superar os 78 milhões de toneladas. Já a soja foi reavaliada para um recorde de 86 milhões e 27 mil toneladas. A estimativa do trigo também foi elevada para 7 milhões e 40 mil toneladas, 3 mil toneladas a mais em relação à estimativa feita no mês passado. É subestimada a quantidade de crianças com tuberculose no mundo. A incidência da doença pode ser 25% maior do que estima a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o levantamento, mais de 650 mil crianças sofrem de tuberculose todos os anos em 22 países com alta incidência da doença, como o Brasil, por exemplo. O número mais recente da OMS, que é de 2012, apontava 530 mil novos casos. Frascos com os vírus da varíola ficaram aquecidos por mais de 50 anos dentro de uma caixa de papelão em um centro de pesquisa dos Estados Unidos. O material estava congelado e lacrado e não oferece riscos à saúde, garantem as autoridades norte-americanas. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou que a doença estava oficialmente erradicada, mas existe o temor de que o vírus seja intencionalmente espalhado por um ataque terrorista. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 124 municípios do Rio Grande do Sul, em decorrência da chuva e da cheia dos rios. Além da situação de emergência, a União também reconheceu o estado de calamidade pública em Iraí e Barra do Guarita. O decreto é importante porque permite o repasse de recursos federais para ajudar os municípios atingidos. As cidades devem ganhar mais de 2,5 bilhões de habitantes até o ano de 2050. É o que aponta o relatório das Nações Unidas. A ONU atribui esse salto à urbanização e ao crescimento da população. O número de habitantes deve subir principalmente nos países em desenvolvimento, com destaque para a África, Índia, China e Nigéria. Estudo comprova que a vacina contra o HPV não aumenta o risco de coágulos. A imunização é contra 4 tipos de vírus do papiloma humano, principal responsável pelo câncer de colo de útero. Os pesquisadores confrontaram os resultados considerando que havia mulheres que tomavam pílula anticoncepcional que pode aumentar o risco de coágulos e concluíram que não existia nenhuma ligação entre a vacina contra o HPV e a trombose venosa. O ex-goleiro do Santos Futebol Clube, filho de Pelé, o Edinho, teve sua prisão revogada na manhã de sábado. A prisão ocorreu pouco mais de um mês após Edinho ter sido condenado a 33 anos de prisão por crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. O acusado recorria da condenação em liberdade, entretanto, o mandado de prisão foi expedido pela Polícia Civil. O Papa Francisco publicou em sua conta no microblog Twitter uma mensagem sobre a Copa do Mundo disputada no Brasil. Segundo o Santo Padre, a Copa do Mundo proporcionou um encontro de pessoas de diferentes nações e religiões e ressaltou que o desporto favorece sempre a cultura do encontro. O nível do sistema Alto Tietê de represas começou o mês de julho com 25,7% de sua capacidade. O volume representa uma queda de 37,3% em relação ao mesmo período de 2014. Segundo Roberta Batista Rodrigues, doutora em recursos hídricos pela USP, pelo ritmo de 5% de consumo do volume útil a cada 30 dias, em cerca de 6 meses, o Alto Tietê também terá o volume quase zerado. A campanha eleitoral para o Senado deverá custar mais de R$1 bilhão, segundo as estimativas de despesas entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral. Levantamento nos 26 estados e no Distrito Federal mostra que os 178 candidatos prevêem desembolsar juntos até R$1.035.384.167,16 para se eleger. Uma mulher de 23 anos, natural de Rio Branco, no Acre, foi presa por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Porto Velho por furto e tráfico de entorpecentes. Durante a prisão, dos policiais reconheceu a jovem por já ter visto fotos dela com armas de grosso calibre através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Após registrar em maio uma alta de quase 10%, a maior em mais de 4 anos, o número de consumidores inadimplentes no comércio varejista registrou uma expansão menor em junho, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil. No mês passado, o indicador avançou de 4,4% sobre junho de 2013 e, com isso, interrompeu uma sequência de aceleração que vinha desde o início deste ano.
Em Roraima, para convencer 300 mil eleitores, os 4 candidatos ao governo estimaram gastos máximos na campanha, que somam 27 milhões de reais. Isso representa uma despesa de R$90 para cada voto, o mais caro do país. Na média, cada estado gastará R$17 nas campanhas. Uma camisa oficial autografada por todos os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol será leiloada pela internet no próximo dia 24. A renda obtida com o leilão será destinada ao Centro Social Lumen, que está sendo construído em Fortaleza. Inicialmente, o valor mínimo pedido pela camisa era R$1.100. Os interessados devem acessar o site bidtotal.net. Momento Notícias. Informações com credibilidade. Em Tocantinópolis são 7 horas e 21 minutos. Esse é o programa A Hora é Agora, com o Roberlan Coquim, ou Coquim, para quem já me conhece, coquim.com. O mais difícil é me conhecer pelo nome, mas nós estamos aqui no comando desse programa, um programa feito só para notícias, para que o povo possa se expressar, fazer suas reclamações. Nós estamos aqui para intermediar, nós não viemos aqui para estar queimando. Se você tiver alguma reclamação para fazer, você pode ligar aqui no telefone 3471-1923, aqui na Rádio Sucesso. A gente vai ouvir a sua demanda, vamos averiguar e trazer depois no programa para tentar resolver o problema, né? Se for algum problema com prefeitura, alguma coisa com algum prefeito, a gente vai procurar a Secretaria de Obras, secretário de Obras, para saber qual vai ser o dia que se vai resolver esse problema, a sua demanda, no caso, entendeu? Dominguinho de Palmeiras, tá na linha. Nós vamos falar agora com o seu Dominguinhos de Palmeiras, do Tocantins, que está querendo mandar um alô para Montes Altos, né? Fala, Pedro. Bom dia, seu Dominguinhos. Bom dia. Como é que está o senhor em Palmeiras? O telefone, já, pelo jeito, já está funcionando, né? Porque antes ninguém estava conseguindo fazer ligações para cá. Ninguém está conseguindo. Aí hoje amanheceu funcionando. Amanheceu, graças a Deus. Graças a Deus, não é só ele para dar jeito, porque essas operadoras de telefonia... O senhor quer mandar um alô para quem lá em Montes Altos? Lá no Montes Altos, para Júlia, Orleans, Manel e Júlia. Certo. São seus parentes ou são amigos? É parente. Parente, né? Muito bem, seu Dominguinho. Eu espero... Alto Bonito aqui em Tocantinópolis, né? Mandando alô para Alto Bonito ali. Muito bem, seu Dominguinhos. Pois o seu recado está dado aqui, viu? Um abraço, obrigado. Quero dar um abraço para o senhor e muito obrigado pela participação aqui no programa. E lá na aldeia São José. Os índios. Ah, lá nos paninhos, o senhor conhece uns índios lá, né? Mas eu sou da raça dos índios. Ah, o senhor cuidava dos índios, né? Nós somos da família. É da família. Ah, então tá bom, seu Dominguinho. Foi um prazer falar com o senhor. Ribamar? Na aldeinha. Na aldeinha, né? Certo. Aqui na aldeia da Prata eu conheço o Pani, ele é muito meu amigo. Ele não gosta muito de ir pra aldeia. Quando ele vem aqui pra Tocantinópolis, ele falta não ir embora. Fica aqui dando trabalho pra nós, mas ele é gente boa. Um abraço, viu, seu Dominguinho? Obrigado pela participação, seu recado tá dado. Valeu. Tenha um bom dia. Gente, vamos continuar aqui com as notícias. Agora são 7 horas e 30 minutos, ou 24 minutos, desculpa. Estou com o meu relógio aqui do notebook, está meio adiantado. Eu quero falar agora sobre o conserto daquela cratera que ameaçava interditar a TO 210 ali no trecho, nesse trecho que vai para dar acesso de Tocantinópolis, no trevo após a fazenda do finado Alziro Gomes, até Nazaré Santa Terezinha. Lá naquela ladeirona, quem passa por aí, os transeuntes, sabem que tinha um buraco muito grande lá. Foi 2 anos de muita luta. Nós fizemos várias e várias matérias cobrando do governo federal, quem fosse alguém responsável por essa obra, por essa rodovia, desculpe, para consertar ela. Infelizmente, agora ela foi consertada, parcialmente, né? Porque no local ainda tem que fazer o serviço que a construtora Goiás vinha fazendo. A rodovia TO 210 é essa que faz a principal ligação. Quem entra em Aguiarnópolis para seguir direto o Bico do Papagaio tem que passar por ela. Ela dá acesso até aquele trevo que vai para Santa Terezinha e Nazaré, e quem segue adiante vai para Luzinópolis, chegando no outro trevo,
seguindo para Guatins. Ela é muito importante. Se não tivesse dado um jeito de consertar esse buraco, com certeza, acho que desse inverno não passava dela fechar, não. Então a empresa que fez o recapeamento total dessa rodovia, que é a rodovia TO 210 a 230, que é a Construtora Goiás, a Construtora Goiás tem uma sede na cidade de Luzinópolis, que ainda está trabalhando na revitalização daquela rodovia. Ela fez um serviço de recapeamento completo, porém, na época que nós procuramos o engenheiro responsável lá pelo serviço, ele nos informou que eles não iriam consertar o buraco, porque eles foram contratar, ganharam a licitação para fazer apenas o recapeamento da rodovia, a melhoria dela. E foi feito uma outra licitação e uma empresa que já fez o serviço ganhou, e graças a Deus mais um serviço feito para a nossa população, a melhoria, porque aquilo ali já aconteceu acidentes lá, que até postamos aqui no site Top Notícias um acidente que teve lá. Na época, quem trouxe as fotos para a gente foi a Kelda, que com certeza está ouvindo aqui o nosso programa, quero mandar um abraço para ela. A Kelda mandou as fotos para a gente do acidente que teve com a carreta lá por causa desse buraco. Mas, graças a Deus, está resolvido. Foi uma luta de quase 2 anos, mas está faltando agora só o recapeamento dela para igualar com o serviço feito pela Construtora Goiás. Eu acredito que a Construtora Goiás vai voltar lá para fazer o serviço de recapeamento que ficou faltando. O trecho que entre Luzinópolis e Cachoeirinha também, ficou uma parte lá sem ser feita. Essa mesma empresa já está fazendo o recapeamento, já está fazendo a construção, que é um serviço de terraplenagem. Aí a Construtora Goiás não poderia fazer, porque a licitação que ela havia ganho só era para o recapeamento e reforma dessa rodovia. Vamos tocar para frente agora, gente. Vamos falar de festa. Vai dar, você um pouco da trilha, agora tu vai entrar de novo, tá? Tu respirar um pouco, né? Ei, agora tu falou a hora certa de novo, são 7h27. Em Tocantinópolis. Em Tocantinópolis agora são 7h27. Como eu havia falado, vamos falar agora de festa. Nesse final de semana teve várias festas na região. Começou no sábado, lá no nono Nasa Folia. Não sei se os Ulias esteve por lá. Eu tive no sábado uma festa muito bonita. O prefeito Cleiton Paulo sempre vem organizando grandes eventos. Reconstruiu a praça principal lá de Nazaré. Eu acredito que foi inaugurada no domingo, eu não recebi essa informação, mas estava marcado para essa inauguração acontecer no dia 12 ou foi no dia 13. Mas deve ter sido inaugurada, porque a obra estava bastante adiantada. Eu fui lá no local, tirei algumas fotos. Dia 12. Aí estou recebendo aqui a informação que foi inaugurada dia 12 a praça lá. Cleiton Paulo já havia feito praça em quase todos os povoados lá do Nazaré, e agora deu mais esse presente para os munícipes da cidade sede, no caso. Distrito de Piaçaba tem praças construídas, lá no povoado de Brejinho também eu já vi uma praça construída, Mata Grande tem uma pequena pracinha também construída, e agora a população de Nazaré conta com uma obra muito bonita que foi feita lá, é tipo um pedregulho. Eu gostei muito da arquitetura que foi feita. E aí no sábado aconteceu o Nasa Folia lá em Nazaré, onde milhares de pessoas de toda a região foram brincar lá em Nazaré. Nazaré já é muito conhecido, porque todos os eventos organizados por essa equipe, que está de parabéns do nosso amigo prefeito Cleiton Paulo, é um dos prefeitos que onde eu ando por aí, são poucas as reclamações do Cleiton. Ele é povão, anda com todo mundo, inclusive eu encontrei com ele lá na festa, no sábado, quando a banda Balada Louca estava fazendo a abertura. Ele tranquilamente, passeando com o filho dele lá no meio de todo mundo, sem o povo não mola ele muito, não fica naquela pidança, porque sabe como está trabalhando. É um parabéns. A multidão de foliões lá em Nazaré se dividiu em 3 blocos, que era o bloco de integração, o Clube dos 10 e ostentação. E lá no evento, cada um dos foliões queria mostrar ser mais animado que o outro. O que fez que a festa, no primeiro dia de Carnaval de Nazaré, superasse o do ano passado no quesito animação e quantidade de participantes. 2 bandas se apresentaram no palco principal do evento no primeiro dia, sendo que a abertura foi feita pela banda Balada Louca, do nosso amigo, ótimo vocalista Kevin Costa, ex-Baetes, passou 12 anos na Baetes. Ele fez realmente o rio de foliões se dividir para valer lá no dia. Depois da animação, foi a vez
do segundo show ficou por conta da banda baiana Selva Branca, que ontem, no domingo, fez um show na praia, na prainha do Pé da Ponte, lá em Aguianópolis, organizado por nosso amigo Ivan Paes e a secretária de Turismo, a Vilma. Gente boa demais. A Vilma sempre vem trabalhando. Esse ano eles ficaram de fora da organização da praia da Ilha Cabral por causa de problemas lá na estrutura da praia. Com a construção da UHE, da usina UHE Estreito, eu vou falar nisso posteriormente, provavelmente no programa de amanhã, não teve como fazer a programação da Ilha Cabral desse ano. Mas lá em Nazaré a festa foi muito bonita. No último dia, foi ontem, aconteceu um show com a banda Tom de Alerta. E a organização esperava que nesse domingo o público superasse o do primeiro dia. E na verdade foi o que aconteceu. Foi uma festa muito bonita. Aconteceu do jeito que a programação tinha sido feita pela Prefeitura Municipal. E o prefeito Cleiton Paulo está de parabéns com todos os seus secretários e o pessoal que trabalhou no evento, na organização desse 9º Nasa Folia, que quer queiram ou não, é o maior carnaval fora de época do Bico do Papagaio. Porque ninguém tem notícia de outra festa de tamanha grandiosidade como tem em Nazaré. Certo. A hora certa em Tocantinópolis agora são 7 horas e 32 minutos. Eu agora quero falar de uma notícia que foi postada no site Toque Notícias também, sobre a ponte do Rio Tocantins entre Estreito e Aguianópolis, a ponte Juscelino Kubitschek. Essa ponte foi inaugurada em 1960, ela já é bastante antiga. Ela foi feita em concreto armado, né? Tem 533 metros de comprimento e hoje está apresentando vários problemas em sua estrutura, ameaçando cair a qualquer momento caso as autoridades não tomem alguma providência. Essa reclamação foi feita por alguns pescadores que passam por debaixo da ponte lá e entraram em contato com a gente e nos cederam a embarcação para a gente dar uma olhada lá debaixo da ponte. Eu fui no local e vi a veracidade. Eu particularmente não entendo desse tipo de obra, mas eu achei o vão muito grande, a rachadura muito grande no local e resolvi fazer a matéria, porque ela, na verdade, toda ponte balança, né? Só que os problemas lá nessa ponte do Estreito, a Juscelino Kubitschek, não é só embaixo dela que está com essa rachadura. Em cima está cheio de buraco, muito problema. Eu acredito que se chegar a parar essa ponte, vai causar um caos muito grande aqui em Tocantinópolis. Ela já tem 54 anos depois da sua inauguração. A ponte cruza o Rio Tocantins, né, ligando o município de Aguianópolis ao Estreito. E devido à idade e falta de conservação, mostra vários problemas estruturais, o que poderá causar uma tragédia, caso não seja feito algum reparo emergencial que ajude a mantê-la funcionando. A imensa ponte fica localizada na famosa rodovia Belém-Brasília, e no trecho onde foi construída no lado tocantinense maranhense, a rodovia chama-se BR-230. Além dos danos na sua estrutura que firmam a ponte, a mesma ainda apresenta vários buracos nas vias por onde os milhares de veículos passam todos os dias. Então o alerta está dado, né? Se houver um entendimento dos responsáveis em paralisar o tráfego sobre a ponte para algum possível conserto, essa paralisação vai fazer com que os veículos venham transitar pela TO 126, que é essa rodovia que dá acesso a Aguianópolis, Tocantinópolis e vice-versa. Vai ser uma rota alternativa para todos os caminhoneiros que tiverem vindo do Maranhão ou estiverem indo para lá, tem que passar por Tocantinópolis. Agora, o problema, gente, é porque a rodovia TO 126, naquele trecho que está asfaltado, que é entre Aguianópolis e Tocantinópolis, está muito feio. Não tem acostamento, buraco para todo lado. O governo do estado fez um reparo não, na verdade, pavimentou um trecho daquela rodovia, mas só o que deu acesso à fábrica da Bonasa, no caso. A Asa Norte agora chama-se Bonasa. É lá no frigorífico. Mas foi uma obra de conveniência porque gerou muito emprego. O frigorífico está funcionando novamente. Tem que se parabenizar. Mas deixou a desejar porque não fez os reparos na TO 126 toda, né, no caso. E se chegar essa ponte do Estreito parar, com certeza a TO 126, nesse trecho que está asfaltado, porque o outro trecho é o que liga Maurilândia, Tocantinópolis a Maurilândia e Itaguatins, e Maurilândia e Itaguatins já está sendo feito, mas o outro trecho que liga Tocantinópolis
a Maurilândia tá uma promessa aí do governador Sandoval Cardoso. Tomara que pelo menos use a desculpa da política para fazer pelo menos esse trecho, para ver se acaba com esse problema que há muitos anos aflige a nossa população que viaja nesse trecho. Então, o recado está dado novamente. A ponte Juscelino Kubitschek lá em Estreito Maranhão está precisando de reparos urgentes. Eu espero que alguma autoridade tome conhecimento. Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal entrou em contato com a gente e disse que tinha passado o problema já para o DENIT. O DENIT dar uma verificada. Então nós vamos aguardar o retorno para saber se realmente precisa fazer uma paralisação ou a abertura daquela rachadura que tem lá na ponte está sendo uma coisa normal. Agora são 7 horas e 38 minutos aqui em Tocantinópolis. Vocês acabaram de ouvir a propaganda da programação da Expotoc, né? É a 7ª Expotoc. 17ª, desculpe. 17ª, eu sou ruim para me ler nesses algarismos romanos, eu sou fraco, viu? Tenho que confessar. Eu engulo algumas letras aí. O show é nosso. A programação, gente, é o seguinte, para quem não entendeu direito a propaganda aí, a programação vai começar com a cavalgada, dia 27 de julho. É a véspera do aniversário de Tocantinópolis, que na verdade é comemorado, o forte do aniversário de Tocantinópolis é comemorado no dia 27. Então, a organização do evento, da Expotoc, resolveu brilhantear o aniversário da cidade, colocando a cavalgada nesse dia, né? Então, esperamos que seja uma grande cavalgada, como as outras sempre foram enormes. E geralmente no dia do aniversário da cidade tem muitos turistas, a festa deve ser muito grandiosa. E o Sindicato Rural está prometendo fazer uma cavalgada de primeira. Aí já estão confirmadas também as atrações e eventos que acontecerão. Dia 27, pode falar. Que acontecerão durante a Expotoc. No dia 27 de julho também, após a cavalgada, todos os cavaleiros e amazonas, com certeza não vão querer ir embora de Tocantinópolis, porque vai ter show com a banda Calcinha Preta, lá na Beira Rio, comemorando o 56º aniversário da cidade. Quem está trazendo a prefeitura. Então vai ser um evento muito, muito grande. Quem está trazendo a banda Calcinha Preta é a Prefeitura Municipal. Está arcando com toda a despesa, como sempre, liberado para todo mundo lá na Beira Rio. Vai ser um show de encher os olhos esse aniversário de Tocantinópolis em 2014. Já lá na Expotoc já estão confirmadas as atrações e eventos que acontecerão durante a programação desse ano. O pessoal queima muito a Expotoc aqui de Tocantinópolis, colocaram o apelido de Expoeira, mas esse ano a programação vai ser diferente, entendeu? Todo mundo tenta melhorar. Tá? O caso aqui de Tocantinópolis foi igual aconteceu com a seleção brasileira. A seleção brasileira estava todo mundo com a seleção, o comércio parava quando tinha jogo do Brasil. Quando o Brasil começou a perder, todo mundo vira as costas. Então o pessoal daqui costuma ir nos shows, depois que acaba fica queimando a nossa exposição. Gente, é a única que nós temos. Então todo mundo tem que trabalhar para ajudar a melhorar os eventos aqui em Tocantinópolis. Então, como eu já tinha falado antes, a exposição vai começar no próximo dia 27 de julho, com a cavalgada, que vai atravessar as principais ruas da cidade. E a partir do dia 31 de julho, começarão as jornadas de shows, que primeiramente vai ser com a dupla Renan Lima e Rafael, que a organização está sendo feita com o patrocínio da Sucesso FM, que provavelmente vai transmitir o show também ao vivo lá do Parque de Exposição. Então a abertura vai ser com a dupla Renan Lima e Rafael. Já no dia 1º de agosto, será a vez de Paulo Freire e Luciano se apresentarem no palco lá principal, né? Dia 2, tem um outro grande show com a banda Moleca Sem Vergonha. Esse show deve ser o carro-chefe dessa exposição. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive ouvindo um CD dessa outra dupla, Renan Lima e Rafael. Eles cantam muito. O Paulo Freire e Luciano também não ficam atrás. Encerrando o show, vai ser no dia 3, o encerramento com a banda Nevada. Vai ser o encerramento com a banda Nevada lá na Expotoc. Durante os dias de exposições também acontecerão a tradicional festa de rodeios e além do 4º seminário de avicultura, que vai ser organizado pela Avinto. E a 3ª feira de negócios, que vai ter palestras, cursos e grandes oportunidades de negócio para todos os pecuaristas. E quem mais quiser aparecer lá, que gosta do ramo da pecuária, também poderá ir participar desse evento. A parceria, como eu já tinha falado antes, a Sucesso FM
que vai transmitir também os shows ao vivo. Lá vai ser coisa de gente grande. Coisa de gente grande. Rodeios, vários shows. Quem for lá na Expotoc desse ano, com certeza não vai andar falando por aí, se maldizendo da própria cidade, porque eu, particularmente, odeio falar e odeio quem fala também da minha cidade. Eu sou um apaixonado por Tocantinópolis e quando a pessoa fala, eu fico muito constrangido, não gosto de jeito nenhum. Se for possível, até troco palavras para defender a minha cidade. Então, qualquer evento que tem aqui, você tem que levar em consideração o bom senso e a coragem de quem está organizando e parabenizar. Se você não for, é um problema seu, mas andar falando também, eu não concordo. Cada um tem direito de se expressar, né? Mas se expresse com você mesmo. Se não gostou do show, não vá. E se você não foi, também você não pode falar que não prestou. Vamos falar agora aqui, continuar com o nosso programa, sobre a denúncia lá do problema de sinal lá em Palmeiras do Tocantins, que uma das principais prejudicadas é a dona Maria Raimunda, que ela liga direto aqui na Rádio Sucesso FM, e a dona Raimunda faz dia que está só passando SMS, porque diz que o problema de telefonia lá está muito grande. Eu queria alertar o pessoal. Hoje já está funcionando porque o senhor Domingos ligou para mandar um alô lá para o Montes Altos, o pessoal da aldeia também, falou agora há pouco aqui ao vivo. Então, eu queria alertar quem estiver ouvindo o nosso programa, que for responsável por essa linha telefônica lá em Palmeiras do Tocantins, que, por favor, tente arrumar o problema lá, porque uma cidade sem telefone é uma tristeza, ainda mais numa época de globalização igual a nossa aqui. Sem telefone, com certeza também não tem internet. E aí, alguns gestores deixam a desejar, eles não se importam muito que nessa época do ano eles estão fazendo negociatas lá em Palmas, com o deputado federal, deputado estadual. Então eu vou pedir ao prefeito Evandro, que juntamente com os vereadores, que faça alguma solicitação e encaminhe diretamente para a empresa responsável lá, e acho que é a TIM, é a principal servidora, prestadora de serviço lá em Palmeiras do Tocantins, para ver se resolve o problema de lá, porque é muito grave. Ninguém consegue fazer ligação lá em Palmeiras, principalmente a dona Maria Raimunda, que não está mais conseguindo falar aqui na rádio. E um abraço para a dona Maria Raimunda, que deve estar acompanhando aí. Gente, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre um pouco dessa lama asfáltica, porque apesar de muita gente estar queimando o serviço feito, a cidade está sendo beneficiada. Quem viu o serviço que está sendo feito pela construtora Goiás, lá na TO, na BR-230 e na TO 210, com certeza, quando vê essa lama asfáltica, acha que o serviço é inútil, mas não é. Ele é um serviço de impermeabilização do asfalto, entendeu? A empresa está trabalhando, coloca uns cones, e isola as ruas onde estão trabalhando, mas tem motorista insistindo e passando por cima, atrapalhando o serviço da empresa. Vamos deixar o pessoal trabalhar, vamos trabalhar, deixa eles trabalharem, deixa os homens terminar o serviço, porque é um benefício para a nossa população. Então, está tendo reclamação do pessoal que trabalha na construtora, que está fazendo o serviço da lama asfáltica, e realmente quem anda pela avenida, que já foi passada a lama asfáltica, vê que tem rastro de motocicletas, fica aquele rastro, cria uma ondulação, aquilo ali, consequentemente, para quem passa de bicicleta, é uma verdadeira armadilha para cair. Então, eu peço para todo mundo ter compreensão e não ultrapassar quando a rua estiver isolada, enquanto a lama seca, né, e fica liberado para todos os veículos transitarem por essas avenidas. Que de qualquer jeito é uma melhoria. Agora são vou passar para você falar com 7 horas e 45 minutos. Pouquinho. De Campestre, quer falar contigo? Campestre? Ah, tem um ouvinte aqui de Campestre que ligou aqui na rádio. Oi, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem está falando? Gracia de Campestre. Tudo bem, Gracia? Tá beleza, viu? Que é isso? Só a Alemanha. Só Você cala. a Argentina campeã, viu? Ele é cego, viu? A Argentina? Ela tá morrendo com a Argentina. Fala sério, rapaz. É que os Hermanos estavam todos criticando aqui nós, estavam mangando de nós, dizendo que o Maradona foi melhor do que o Pelé. Você ainda foi... Deixa ele falar o que quiser, rapaz. É bom que quem tem boca fala o que quer. É igual aquela história, né? É melhor falar besteira do que ser mudo. É verdade. O Pelé foi melhor do mundo. É tanto que nenhum jogador vai fazer o gol que ele fez. Tá certo, é verdade, é verdade. Meu amigo, Parabéns a esse programa
Tá te parabenizando. Certo. Eu quero agradecer por você estar acompanhando o nosso programa. Garcia de Campestre. É o Garcia, né? Garcia, como é que tá aí a cidade de Campestre? Tá bom, graças a Deus. Tá tudo tranquilo? O prefeitão tá trabalhando mesmo? Tá. Tá trabalhando, né? Ah, ainda bem, então. Muito obrigado, viu, Garcia? Eu espero que você participe mais vezes. Mariano aqui, eu ouvi que assim tá sucesso, viu? Não, o pessoal já me falou aqui, os locutores já me falaram que você sempre participa aqui na Tem um programação. negócio de um macaquinho, pergunta pra ele. Mariano, que eu ouvi que assim também. É o Mariano, né? Ele vai dizer que não vai... Fala pra ele, pergunta se que história é essa do macaco. Pergunta. Garcia, que história é essa do macaco que tem por aí, que eu fiquei sabendo? Que macaco? É um macaco, homem? É um macaquinho retido, assim, ó. Pois cadê ele? Bota ele Hein? aí. Cadê ele? Tem ele aí? Eu tenho. Bota ele aí na linha aí pra nós, rapaz. Ai, Gostou? é o macaquinho vendido, né? Muito. Aí eu imito aqui pra poder ouvir. Tá ok então, Garcia. Muito obrigado, viu? Obrigado pela participação. A gente pode pedir música? Não, no nosso programa aqui é só. Nosso programa aqui, amigo, é só de notícias, viu? A partir das 8. Valeu, obrigado. A partir das 8 você pode ligar aqui e pedir a música, tá ok? Tá, valeu, tchau, um abraço. Agora são 7 horas e 49 minutos em Tocantinópolis. Eu estou aqui pela Rádio Sucesso FM, Roberlan Coquinho, no comando do programa A Hora é Agora. Agora nós vamos soltar para vocês mais uma trilha de notícias nacionais e internacionais. E pelo horário, nosso programa só é 1 hora. Hoje nós não vamos abordar o problema lá da lotérica aqui de Tocantinópolis, mas vai ser até bom porque eu vou procurar o Antenozinho, que é o gerente lá, ou então o próprio pai dele, o Antenor Queiroz, para que ele dê uma explicação sobre a paralisação dessa lotérica, porque está causando muitos problemas aos usuários aqui de Tocantinópolis, que estão atravessando o rio para jogar. Como eu já tinha falado antes, aqui em Tocantinópolis já tem uma dificuldade muito grande de falta de emprego, de opções para você conseguir um emprego. E aí, às vezes, aquela pessoa que tenta ganhar a sorte com a aposta não está podendo nem fazer a aposta, porque a única lotérica que funciona em Tocantinópolis está fechada há quase 3 semanas, sem nenhum motivo aparente ou explicação convincente. Tem uma plaquinha lá na porta dizendo que está sem sinal. Os munícipes estão cobrando para saber que tipo de sinal é, se é sinal de dinheiro, sinal de internet, que na verdade tem internet nos outros lugares. Então eu vou procurar amanhã uma informação, hoje ainda, para amanhã a gente abordar esse assunto aqui no programa. E agora eu vou deixar vocês com as notícias locais e internacionais. Eu quero que vocês prestem bem atenção, que tem muita notícia boa aí, viu? 82,2% dos brasileiros passaram a priorizar a alimentação fora de casa em 2012 para 79,7% em 2013. A pesquisa aponta que 1.200.000 pessoas deixaram de fazer suas refeições em restaurantes de um ano para o outro. A população passou a comprar mais produtos de consumo rápido nos supermercados e preparado a comida em casa. Daqui a um século, uma grande porção da calota polar da Antártida Ocidental deverá ter desaparecido com suas centenas de trilhões de toneladas de gelo derretido, causando uma elevação de 1,2 metro em mares já inchados. Cientistas relataram em maio que o cenário pode ser inevitável, com nova pesquisa concluindo que algumas geleiras gigantes já passaram do momento sem volta, possivelmente desencadeando uma reação em cadeia que poderia significar o fim do resto da calota polar. O emprego na indústria brasileira recuou 0,7% em maio, frente a abril, segundo dados divulgados pelo IBGE. Em abril, o indicador havia registrado queda mensal de 0,4%. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 2,6%, a 32ª consecutiva nesse tipo de comparação e a maior desde novembro de 2009. Está descartado o risco de apagão no Brasil. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o risco de déficit de energia é zero para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O grupo, que é formado por integrantes de órgãos oficiais do setor elétrico, disse que foram observadas chuvas acima da média em junho nas principais bacias dos rios da região Sudeste e houve uma melhoria nas condições de suprimento de energia elétrica do sistema elétrico nacional. Escolas públicas de todo o país têm até o dia 4 de agosto para aderir ao programa Mais Educação, que oferece recursos para a oferta de educação integral. O prazo, que terminaria no dia 30 de junho, foi estendido pelo Ministério da Educação. Atualmente, 49.000 escolas participam do programa e a meta é chegar a 60.000.
As goleadas sofridas na semifinal para a Alemanha 7-1 e na disputa pelo terceiro lugar para a Holanda 3-0 levaram Júlio César a estabelecer um recorde negativo na história da seleção. Agora ele é o goleiro brasileiro que mais sofreu gols em Copas do Mundo, com 18 em 12 jogos. O antigo dono da marca era Tafarel, que disputou 3 mundiais, 90, 94 e 98, e sofreu 15 em 18 partidas. A seca severa na região sudeste deve provocar uma quebra de 20% na produção do café arábica no Cerrado Mineiro. De janeiro a abril, que é um período muito chuvoso na região, entre 200 e 250 milímetros, houve mês em que choveu 20 e 25 milímetros, menos de 10% do que seria normal. Outra preocupação são as queimadas. Em quarto lugar, e com o futebol muito baixo da expectativa, a seleção brasileira deixou a Copa do Mundo disputada em casa sob críticas e diante de uma crise dentro de campo. Fora das 4 linhas, no entanto, o desempenho pode ser considerado positivo. Com muito Instagram e pouco ataque, os jogadores do Felipão postaram mais no site de compartilhamento multimídia do que finalizaram na Copa. Foram 500 fotos contra 111 chutes a gol, um valor 4,5 vezes maior. A classe C, que nos últimos 5 anos foi impulsionadora dos gastos com comida, bebida e higiene, perdeu seu posto para a classe AB neste ano. Do crescimento de 7% registrado no gasto das famílias com abastecimento do lar neste ano até abril, a classe AB contribuiu para 61%, enquanto a C participou só com 34%. Nesta segunda completa um ano que o ajudante de pedreira Amarildo de Souza, de 43 anos, foi detido por policiais militares da UPP da Rocinha, próximo à sua casa, e nunca mais apareceu. 29 policiais aguardam julgamento, suspeitos de envolvimento no caso. A investigação mostrou que Amarildo foi torturado até a morte, mas o corpo nunca apareceu. O novo rastreador está chamando a atenção do mercado. A pessoa só paga pelo aparelho, que tem cerca de 6,5 centímetros. O rastreador se orienta por satélite e envia a localização da pessoa ou carro pela rede de celular. Para isso, basta inserir no equipamento um chip de qualquer operadora. O aparelho tem ainda um botão de pânico que, se acionado, envia a localização a cada 30 segundos para até 5 celulares previamente cadastrados. Elisa Quadros Pinto Sanzi, de 28 anos, a Sininho, foi presa no fim de semana em Porto Alegre. Ela é uma das 26 pessoas acusadas de planejar atos de vandalismo em protestos realizados no Rio de Janeiro desde junho do ano passado. De acordo com os investigadores, em uma das ligações telefônicas interceptadas pela polícia, a ativista falava sobre a possibilidade do uso de fogos de artifício nos protestos. Estudo revela que ter sentimentos de agressividade, cinismo ou hostilidade com relação aos demais pode dobrar os riscos de sofrer acidente vascular cerebral AVC em pessoas da meia-idade ou adultos mais velhos. A pesquisa também revelou que a depressão e o estresse excessivo aumentam o risco de derrame. A derrota por 3-0 para a Holanda impediu a CBF de engordar seus cofres com mais de 4.400.000 reais. Por ter ficado com o terceiro lugar, a Holanda faturou cerca de 48 milhões de reais em premiação. Já o Brasil ficou com apenas 44 milhões de reais. O valor pago pela FIFA será usado pela CBF para arcar com o bicho dos jogadores pela campanha no Mundial. Mais da metade da premiação será distribuída entre os atletas e integrantes da comissão técnica. Pesquisa aponta que o povo brasileiro é o que mais tem confiança em um futuro promissor. Em uma escala de 0 a 10, o Brasil alcançou a nota de 8,8. O país tem a população mais otimista pelo 8º ano consecutivo. O mesmo estudo foi realizado em outros 138 países. Quando questionado sobre a vida atual e as condições oferecidas pelo país, o brasileiro deu a nota 7,1. O índice é o mais alto alcançado pelo Brasil. Em Tocantinópolis são 7 horas e 56 minutos. Esse é o programa A Hora é Agora, com o Roberlan Coquim falando por você. Gente, vamos encerrar o nosso programa, porque só é 1 hora, mas antes eu quero dar uma notícia aqui da política estadual, porque o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação das candidaturas de Marcelo Miranda, Ataídes de Oliveira, Joaquim Rocha, Marcelo Leles, Gaguinho e José Bonifácio. Bonifácio também entrou na lista aí, mas já que a gente explica qual é o motivo. Então a notícia é o seguinte: o Ministério Público Eleitoral ingressou no Tribunal Regional Eleitoral na tarde da última quinta-feira, dia 10, com o pedido de impugnação contra 3 candidatos a governador. Foram acionados os candidatos Marcelo Miranda, Ataíde de Oliveira, do PROS, Marcelo Miranda do PMDB, Joaquim Rocha do PSOL, e no total o Ministério Público ingressou com 13 pedidos de impugnação. Também foi pedida a impugnação do candidato a vice-governador de Marcelo Miranda, o deputado estadual Marcelo Leles, do PV, e ainda estão na lista o ex-governador Carlos Gaguinho, do PMDB, candidato a deputado federal, o deputado estadual José Bonifácio, do PR, que é Tocantinopolinos, candidato à reeleição a deputado estadual, no caso,
o vereador de Palmas, Juscelino Rodrigues, do PTC, candidato a deputado federal, e os também candidatos a estadual Gilmar Alves Pinheiro, do PT, José Fontoura, do PP, Júnior Evangelista, do PRTB, o ex-deputado José Viana Polva Camelo, do PSD, e Terezinha Poicaré, do PSD. O MPE informou que os motivos que levaram às ações contra os 13 candidatos seriam divulgados na sexta-feira, como eles fizeram de certo, né? Então, o TRE informou ainda também que dos 340 pedidos de candidatura, já foram distribuídos aos relatores, todos eles, os juízes membros da corte até o dia 5 de agosto, o pleno julgará todos os processos. As sessões estão programadas para acontecer no dia 22, em 2 turnos, pela manhã, que começarão às 10 horas, e a partir das 17 horas. Aí, no outro dia, o Ministério Público, que havia impugnado as candidaturas, divulgou o porquê de cada uma, né? Eu vou divulgar aqui para vocês, pelo menos a do Marcelo Miranda e do Marcelo Leles, e do deputado José Bonifácio. Vamos começar aqui. O Marcelo Miranda, candidato a governador, teve contas relativas ao exercício do cargo de governador rejeitadas por irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa em decisão definitiva da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, bem como foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral no RCED 698 por abuso de poder nas eleições gerais de 2006. O Marcelo Leles, que é o vice-candidato a governador do Marcelo Miranda, foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, órgão judicial colegiado, em acórdão publicado em 30 de 6 de 2014, pela prática de abuso do poder nas eleições de 2012, quando disputava o cargo de prefeito do município de Palmas. Já o José Bonifácio, que é candidato a deputado estadual, está sendo impugnado porque foi demitido da Advocacia Geral da União do cargo de procurador federal, em decorrência de um processo judicial. Bonifácio já recorreu, Marcelo Miranda também, Marcelo Leles também. Então, com essa última notícia, a gente encerra o programa de hoje, nosso primeiro programa. Peço desculpa por algum erro, mas sempre a primeira vez é mais difícil. E amanhã a gente volta às 7 horas da manhã, das 7 às 8. E antes, não posso esquecer de mandar um alô para a dona Elisa, que está acompanhando lá na Fazenda Bom Jesus, município de Montes Altos, se eu não me engano. Muito obrigado a todos. Encerro aqui o programa de hoje e espero vocês amanhã, das 7 às 8. Roberlan Coquinho falando por você. Programa A Hora é Agora.